Fala galera, João Bertoni, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atitude Podcast. E eu tô trazendo mais um fenômeno da cidade aqui. Para quem não conhece, vai conhecer. Eu conheço ele já tem um bom tempo, nós estudamos junto, tava até relembrando aqui, em 97, né? A gente estudou junto. Eu tinha raiva porque era os mais inteligentes ficavam separados. O Diego sempre foi quietinho, eu falando quem que é, né? Mas o Diego ele sempre foi quietinho, sempre foi estudioso. Conheço a família dele também. E vamos parar de lambujo, vamos conversar com o Diego. Diego Rodrigues, Isso mesmo. ou Diego da terapia, como que o pessoal te conhece aqui? Hoje em dia, Diego da JC Academia Diego da também. JC. Mas eu já há 7 anos que eu sou terapeuta também, né? Caraca, E essa terapia eu amo de paixão. É um propósito na minha vida, a terapia. Uhum. Essa parte emocional, né? Que ultimamente as pessoas estão dando mais valor nessa parte emocional, né? Cara, e como tá dando valor mesmo? Sim. Porque teve um estudo, ou alguém me falou em de umas reuniões aí, que a psicologia, tá, né? Vamos falar do lado emocional da psicologia, tá sendo um dos cursos mais concorridos, cara. Ah, que ótimo, ainda bem, né? Tá assim, tipo, tem, claro, não no mesmo peso, mas é a medicina, né, a área da saúde, e depois vem a parte emocional aí, que é a psicologia, cara. E inclusive tá assim, tanto como a dificuldade de entrar e tanto quanto o valor, porque a busca é É grande. muita, né? Tem muita demanda e tal. E isso é bacana. Cara, e daí? E esses bonequinhos aí? Os bonequinhos do Lego. Na constelação familiar, no atendimento individual, nós usamos os bonecos, os Playmobiles, para representar pessoas da família, sentimentos, dinheiro, carro, objetos. Então, conforme você posiciona esses bonequinhos, o seu inconsciente está mostrando para o terapeuta como você olha cada situação. Então, quando é individual, nós usamos isso. Pode usar até objeto, fusca, pode usar a garrafinha, qualquer coisa. O seu inconsciente, conforme você posiciona, ele está mostrando realmente como você olha aquilo que está acontecendo com você. Então, esses Playmobiles, esses bonequinhos, faz isso. Eles demonstram a situação que você quer olhar naquele momento. Essas ocasiões são separadas por cor pelo inconsciente ou a cor não voga nada? Não invoga nada, nem a cor, nem o gênero, nem o tamanho. Uhum. Aí conforme você posiciona, dependendo do assunto, aí o terapeuta consegue entender o que você está querendo realmente demonstrar. É mais para saber a posição, né? Isso mesmo. A constelação familiar, ela tem um intuito próprio ou não? É mais familiar, é mais, que nem a gente estava falando ali, ela é voltada mais para que situação? Sim, todas as situações de conflito, a constelação olha. Então pode ser um conflito familiar, pode ser um conflito empresarial, no judiciário os juízes estão usando a constelação familiar. Mas no judiciário para quê? Para conciliação, por exemplo, eu tenho um confronto com você, por exemplo, um esposo com a esposa tem um conflito referente aos filhos, a dinheiro. Então, de vez eles ir num processo até lá no final, vai ter um conciliador que faz constelação familiar, vão pegar os bonequinhos e cada um vai posicionar. E ali, de repente, tem uma raiva tão grande de você que eu não consigo te escutar. Você pode falar à vontade, você pode falar que quer fazer um acordo comigo, mas eu tenho uma raiva, de repente, pela traição que você fez a mim, então eu não consigo enxergar. Então o constelador faz isso, ele vai colocar. Então a esposa vai pegar esses bonequinhos, vai colocar e vai olhar realmente o que acontece. E aí, conforme ela vai colocando, o constelador vai fazendo perguntas chaves. E aí ela começa a entender realmente qual que é o papel dela naquela situação. Caraca, velho. Porque daí, na verdade, nós ficamos cegos dependendo dos sentimentos que nós temos. Uhum. E enxergamos aquilo que acreditamos, né, como uma realidade. Então, o constelador vai mostrar para ela que não, que tem vários caminhos, tem várias soluções. Que fera, cara. Então ela pode ser usada em várias situações aí várias, em todas as situações, eu digo. Em todas as situações a constelação é usada. Que massa. Qual que é a relação da constelação com a psicologia? Tem muita relação. Até alguns psicólogos eu conheci em Maringá que está usando a constelação familiar. Porém, ainda o Conselho de Psicologia não aceita, tá? Então esses psicólogos usam a constelação, mas não fala que está usando a constelação. Entendi. Porque se for denunciado, pode até perder o seu cadastro. O CRP lá, né? Isso mesmo. Trem lá. É. Caramba, cara. Então a constelação, ela não é... Fala-se constelação familiar, mas ela não é propriamente dita somente para a família. Isso mesmo. Ela é voltada para
Você falou no ramo Empresarial, judiciário, pedagógico, em todos os ramos ela é usada. Como que pode ser usado no meio empresarial? Empresarial, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou representar esse bonequinho, a minha empresa. Colocaria a empresa aqui. O bonequinho vai representar um dos sócios. Eu vou colocar aqui. E eu estou tendo conflito com esse sócio na minha empresa. Coloco ela de uma posição. E aí eu vou ver como esse sócio me olha, como eu olho esse sócio e como a empresa olha cada sócio. Então, conforme eu posiciono o boneco, eu sei se eu estou mais direcionado a administrar essa empresa ou não, ou obedecer ao meu sócio. E às vezes tem um conflito de interesse, os dois querem dominar o lugar. Mas a empresa aceita qual dos dois como administrador? Porque a empresa tem uma alma inconsciente que a gente fala. Ela olha tudo que está acontecendo ali dentro da empresa. E às vezes o dono da empresa nem imagina isso. Ele toma as atitudes pensando que é dele essas atitudes. E automaticamente pode ser da sua empresa. Falando assim, agora você toma a frente dessa empresa e me direciona. E dentro dessa empresa tem que ser respeitado 3 leis. Aquelas leis universais que eu te falei. Que é a lei do pertencimento. Todo funcionário precisa sentir pertencente ali, naquela empresa. Se tem algum funcionário que não se sente pertencente, o que ele vai acontecer? É a mesma coisa que uma máquina, que tem várias peças. Uma peça está dando trabalho, a máquina não vai funcionar. Então, esse funcionário que não se sente pertencente, ele não vai funcionar ali dentro. O que acontece? Acaba atrapalhando os outros funcionários. Vou dar um exemplo. Eu tenho um funcionário preguiçoso e o outro que trabalha muito. Tem um que está dando demais e um que está dando de menos. Aí nós vamos na segunda lei, que é a lei do equilíbrio. A empresa precisa ter funcionários que trabalham da mesma força, na mesma impulsão. Quando isso não acontece, o que faz? Aquele que trabalhava muito, eu falo, eu vou trabalhar pouco também. Já que o outro ganha o mesmo que eu vou trabalhar pouco. Então, desequilíbrio. E a outra é respeitar, por exemplo. Eu tenho 2 funcionários, vou contratar mais um. No mesmo cargo dos outros 2, tá? Mas eu vou dar um aumento para esse, que esse aqui tem cursos melhores. Porém, eu estou quebrando uma das 3 leis da hierarquia. Quem veio antes dos funcionários? Ele precisa ter um salário equivalente ao que entra que tem mais conhecimento. Entendeu? É tudo isso. São detalhes para a empresa caminhar para o seu futuro, né? Para ter mais clientes, para ter mais vendas. Então, a gente olha tudo isso na empresa. Caramba, cara, que fera. Nem imaginava isso. E tem também o produto da minha empresa. Eu posso cancelar um produto que não está vendendo. Por que esse produto não está vendendo? Como o cliente está olhando esse produto? É difícil algum empresário olhar para esse sentido. Por que esse produto não está sendo olhado para o cliente e o outro está saindo demais? Mas eu gostaria de vender mais esse, que esse me dá mais lucro. Então, eu posso olhar como o produto olha a empresa, como o produto olha para o cliente e como o produto me olha como empresário. Caramba. A gente consegue ver várias versões. E aí, expande a sua consciência. E aí, quando você expande, nego, ninguém te segura. Ninguém segura. Caramba, cara. Isso é uma abertura, é um tabuleiro aí que, se você entender, você consegue entender que, na verdade, tudo é possível no seu universo. Que massa. Qualquer tipo de pessoa pode fazer. Ou existe alguma restrição para? Não, nenhuma restrição. Desde criança até idoso. A constelação também olha muitas doenças, as pessoas, porque nós adquirimos as doenças na parte emocional. Hoje, eu vou me formar na nutrição agora em dezembro, e tem uma matéria chamada dietoterapia. Você não vem falar que tem que fazer exercício, não, porque... É importante também. Bom, lá, mas hoje eu não vou falar muito sobre isso, não. Mas o exercício físico é um ato de amor próprio. Então, quando você faz exercício físico, você está se amando e a sua imunidade está aumentando. Ixi. É difícil alguém que faz exercício físico dar aquela 1 hora, fala assim, essa é 1 hora de amor próprio, e fica doente. É muito difícil quem faz academia e fica doente. Geralmente, porque o nosso corpo foi feito para movimento, é uma máquina, e quando eu paro essa máquina, ela enferruja. E a constelação, desculpa te cortar, aqui deu um ganchão aqui, nessa parte da doença que você falou que você comentou. A constelação, ela vai agir como na doença? Ela vai dar uma abertura aí para os neurotransmissores, eu não sei como que vai ser o funcionamento, para o corpo se regenerar e para curar aquela enfermidade, ou enfim,
Como Tá. que a constelação vai agir na parte da doença? Ok. A terapia, a constelação ela não vai substituir a medicina tradicional. Sempre eu falo isso. Continua fazendo tratamento, continua indo no médico, nunca vai substituir. Porém, ela vai te dar uma consciência referente à doença, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu fiquei doente. Coloca a doença na minha frente. Por exemplo, uma ansiedade, né? Aí eu vou colocar o que que a ansiedade quer me dizer? É difícil alguém perguntar assim, o que que é essa doença? Por exemplo, você vai representar a ansiedade pra mim, como uma pessoa, porque eu faço em grupo também, pessoas representam no grupo, tá? Uhum. E aí eu vou questionar essa ansiedade, por que você apareceu no meu sistema? Porque a ansiedade é sofrer por algo no futuro que não aconteceu ainda. Por que eu quero estar lá no futuro? Por que eu não posso estar aqui no presente? Porque toda doença que chega pra nós é um ensino que ela quer dar, é um ganho e um aprendizado. Eu acho que é prejuízo, outras pessoas acham que é prejuízo. Não, ela está querendo te ensinar algo. Enquanto você não aprender isso, ela fica no seu sistema, tá? Então daí você vai olhar para essa doença e questionar ela. Por que você está aqui? Eu estou sendo fiel a algum ancestral? Vou dar outro exemplo, tá? Um exemplo mais denso um pouco. Suicídio, que não é uma doença, mas é algo que acontece muito ultimamente, né? Vou colocar de frente com o suicídio e perguntar: estou sendo fiel a qual ancestral seu? Porque geralmente suicídio eu quero representar por amor ao meu ancestral que se suicidou, eu também quero ir pelo mesmo caminho. Porque geralmente quem suicida, ele é excluído do sistema, ninguém quer falar sobre aquilo que aconteceu. E quando a gente exclui alguém, um representante lá no futuro vai representar aquilo. Porque pessoas que são viciadas em droga, em álcool, geralmente são excluídos. O vício faz excluir a pessoa. Por exemplo, tem um tio, um exemplo. Tem um tio que bebe demais, dá trabalho. Vou fazer um churrasco semana que vem, eu não vou convidar não, ele dá trabalho, não vamos chamar não. Então é um tipo de exclusão. E igual eu te disse no começo, todo mundo quer ser pertencente. Se você excluir alguém, alguém vai ser excluído lá no futuro. Por isso que eu preciso Entendi. trazer aquele tio que foi excluído, mesmo que ele faleceu já. Inconscientemente, eu tenho que trazer aquele tio que foi excluído para não ter um filho que seja viciado, porque ele vai representar aquilo que eu excluí na minha vida. Caraca, velho, ferveu a cabeça, hein? Ferve. São muitas coisas, muitas informações que eu poderia ficar aqui horas falando com você. Mas eu gosto, é uma coisa que eu amo e cada constelação é única, tá? Então, se você vir constelar um assunto, a sua é única. Outra pessoa vem constelar o mesmo assunto, tipo algum vício, tipo vício em algo, você foi e outra pessoa também é única. A sua é do seu sistema e dele é do seu Cada um sistema. reage de uma Cada um maneira. reage de uma maneira e enxerga de uma maneira. Aí a constelação para a doença, ela vai trazer, então. O conhecimento, porque ela trouxe, porque geralmente a gente fica doente, a gente não olha, né? A gente não olha Na isso. verdade, um exemplo, vamos falar, deixa eu só tocar Tá, na depressão. tá. A depressão, ela é um mal aí que, infelizmente, é o mal do século. Junto com a ansiedade, ela está presente aí em Sim. uma boa fatia da população. Como que a constelação vai agir na, 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 na depressão? Porque realmente ela vai cutucar alguma coisa, Sim, certo? certo. Ela vai cutucar é, alguma feridinha que você teve lá atrás. é, Porque quem tem depressão é difícil ficar falando, Sobre né, isso. sobre isso. Tá. E a constelação ela vai trazer isso à tona para Uhum. ser resolvido. Sim, Na questão da depressão, como que a constelação vai agir? tá. Você sabe o que é depressão? Hum. Você sabe o que que é ela? Não. Cara, 100% não. Tá. Depressão é algo que aconteceu no passado e eu quero viver aquilo novamente, inconscientemente. É algo, algum trauma que aconteceu no passado e eu revivo aquela. Toda vez que a depressão está aqui comigo, eu estou revivendo aquilo. Estou revivendo aquilo inconscientemente. Então vamos fazer uma constelação de depressão agora, tá? Escolhe um bonequinho para representar a depressão para mim, fazendo favor. Isso. Escolhe um bonequinho para te representar. Ok. Escolhe um bonequinho e você não sabe o que é, fazendo um favor. Aí eu tiro esses outros. Ok. Aí eu te pergunto, o que ou quem do passado que você gostaria de trazer no seu presente? Você não precisa falar, tá? Uhum. Só escolha um bonequinho para representar isso. Uhum. Ok. E aí eu faço outra pergunta para você. Qual direção você está olhando hoje? Em que sentido você fala?
no sentido que vier, a primeira coisa na sua mente. Sei não. Você não sabe. Então, pega um bonequinho para colocar essa direção para mim. Você não sabe. Então, coloca um bonequinho. Se você soubesse essa direção, que está um pouco pesada sobre os seus ombros, o que você diria para essa direção? Imagine que é uma direção que você não enxerga, não sabe o que é, mas ela está na sua frente. Imagine eu sendo essa direção. O que você gostaria de perguntar para essa direção? Não vem nada. Nada? Nada. Você não imagina um futuro de alguma coisa que você deseja muito? Que a minha empresa vá para frente. Então A minha vamos, empresa cresça, né? então vamos colocar essa direção à sua empresa, tá? Uhum. Então Certo. imagine que eu sou essa empresa. O que você gostaria de perguntar para ela? O que... Como que tá aí no futuro? Uhum. E se ela te respondesse assim? Não é a empresa que você quer olhar, é o seu lado masculino. O que você gostaria de perguntar pro seu lado masculino? Como que foi, como que está sendo o trabalho? O trabalho interno? Não, na empresa. Tá, O trabalho para a empresa. trabalho para a empresa. Quem você gostaria que tivesse nesse trabalho interno juntamente com você na empresa? Minha esposa. Ok. E o que ela precisaria ter para esse trabalho estar acontecendo? Para ela estar junto comigo, Sim, precisaria estar ganhando, tá faturando muito mais. faturando mais. Faturando Ok. mais. O que o faturamento te representa? Hoje tudo. É. Se tivesse alguém hoje no presente que faturava bem no passado, quem seria? Primeira pessoa que vem na sua mente. Meu pai. Ok. Escolhe entre esses dois bonequinhos um representante que represente seu pai. E se ele estivesse aqui na sua frente nesse momento, o que você gostaria de dizer para ele? Que não disse ou gostaria de repetir algo que você disse no passado? Eu te amo. E se ele falasse que te ama também? Como você se sentiria? Muito feliz. Uhum. Muito bem. E se ele perguntasse para você o que faltou que você gostaria de ter com seu pai hoje, no presente? É mais, mais diálogo, mais amizade. Uhum. E o que você gostaria de dizer para ele, além do eu te amo, que você não disse? Que você sente falta de ter dito para ele? Caramba. Nada, Nada? nada. Então diga para ele o seguinte, assim: eu sou uma criança, Eu sou uma criança. você é o adulto. Você é o adulto. Senti muito sua falta. Senti muito a sua falta. Você me fez muita falta. Você me fez muita falta. Tive que crescer rápido. Tive que crescer rápido. E isso E isso me doeu. me doeu. Eu te vejo, Eu te vejo, você pertence. você pertence. E eu também. E eu também. A partir de hoje, A partir de hoje, eu eu te coloco te coloco em meu coração em meu coração e sinto e que sinto você sempre está que você sempre está presente presente dentro de mim, dentro de mim, ao meu lado ao meu lado e na minha e frente. na minha frente. Você Você me deu a vida me deu a vida. e isso basta. E isso basta. Eu queria muitas coisas, Eu queria muitas coisas, mas não pude ter mas não pude ter por algo que aconteceu. por algo que aconteceu. Eu te vejo, Eu te vejo, você pertence você pertence e eu também. e eu também. E você veio antes. E você veio antes. A troca A troca com você com você foi foi e é e é suficiente para mim. suficiente para mim. Me sinto Me sinto cheio cheio de você. de você.
Gratidão Gratidão por tudo do jeito que aconteceu. por tudo do jeito que aconteceu. A partir desse momento, A partir desse momento, eu libero eu libero aquilo que tenho, aquilo que tenho, que te representava. que te representava. Hoje, Hoje te vejo te vejo com bons olhos. com bons olhos. Te amo Te amo muito. muito. E a partir de E agora, a partir de agora, a cada dinheiro que entra, a cada dinheiro que entra, eu te agradeço. eu te agradeço. As moedas As moedas que você me deu, que você me deu da sua forma. da sua forma. Pesado, hein? Um pouco. Um pouco. Que massa, cara. Isso trouxe mesmo um sentimento. Parece que ele tá aqui, sabe? Sim. Mas está. Esse é o meu sentimento. Mas ele sempre está. Os nossos parentes sempre estão junto com nós. Sempre. Às vezes a gente quer a parte física, né? Mas a inconsciência dele, eu não chamo nem de alma, eu chamo de inconsciência, sempre está com nós. E nós, no nosso DNA, tem 7 gerações. Então tem o nosso pai, nossos avós, nossos bisavós e vai indo assim. Então nós representamos 7 gerações. Então todas as crenças que eu tenho hoje representam essas 7 gerações. E as nossas crenças vão mudando conforme o tempo vai passando. E conforme a minha consciência, conforme eu entendo isso, eu posso modificá-la a qualquer momento. Por exemplo, eu estou em dificuldade hoje, um exemplo, de conflito com alguém. Mas se eu entendo que aquilo, eu estou aprendendo, estou ganhando, eu posso modificar como eu olho aquela pessoa. Eu não tenho mais raiva dela, não tenho mais ressentimento, não tenho mais rancor, porque esses sentimentos é o que traz a doença pra gente. Então, quando a pessoa traz essa consciência de que isso pode ser mudado a qualquer momento, mas tem uma lei que protege ela do livre-arbítrio, então às vezes ela prefere ficar com aquilo. Você sabia que tem pessoas que preferem ficar doente porque é na doença que a família dá mais carinho, dá mais amor? Então, inconscientemente, ela prefere estar doente porque o pai, ou o marido, ou o filho vai dar mais atenção. E se ela estiver saudável, ninguém olha para ninguém, entendeu? Entendi. Então, às vezes, nós escolhemos a nossa realidade e nós podemos mudar ela. Eu acredito isso a qualquer momento. Caramba, cara. É. Que fera. A constelação, ela consegue destravar algum bloqueio que tem, Consegue. algum medo. Eu Consegue. tenho medo de Medo sei de- lá, sair do emprego. Eu tenho medo de... Qualquer medo que Consegue. incomoda. Eu tenho medo de palhaço, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de venda, eu tenho medo sei lá, de não sair do lugar. Uhum. Ela vai agir pra... Para olhar esse medo. Ah, Então, tá, nós, lá nós, não. vamos, nós vamos colocar, por exemplo, eu tenho medo de nadar, um exemplo, né? Uhum. Mas eu não tenho, mas eu tô colocando um Aham. exemplo aqui. Eu vou colocar o medo de nadar na minha frente e realmente eu vou olhar por que eu tenho medo de nadar. Porque provavelmente aconteceu alguma coisa lá no passado ou na minha infância que alguém me jogou dentro da água e eu fiquei com aquele trauma. Então a gente vai voltar, na constelação, vai voltar naquele momento e ressignificar aquilo. Através de perguntas também que eu vou pesquisando. Por exemplo, na sua constelação você falou que era empresa, né? Que Sim. você gostaria de olhar. Aham. Mas quem apareceu? Meu pai. Isso. Porque às vezes a gente acha que está olhando uma coisa, mas nós precisamos olhar outra coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Às vezes eu acho que é medo de nadar, mas que me jogaram. Mas não, de repente é algo que aconteceu em casa, bebendo água, me afoguei. Eu fiquei com medo de nadar. Então, às vezes nós achamos que é uma crença raiz, mas através das perguntas vai ser outra crença. Às vezes a gente a pessoa acha que, um exemplo, eu tenho medo tenho medo de nadar. Eu acho que eu devo ter me afogado lá. Isso. Aí lá atrás você vai ver que a situação não. Um exemplo, eu me afoguei tomando água, como você disse. Isso mesmo. Sempre eu dou um Entendi. exemplo bem legal, que geralmente os pais não percebem isso. Se você tem um filho pequeno e ele tem medo de escuro, e você fecha a porta do quarto só de fechar a porta do quarto e deixar ele no escuro, ele vai se sentir abandonado. Ele olha como um abandono aquilo, que ficou sozinho aquilo. Um simples gesto que o pai não fez por querer, que só Sim. fechou a porta do quarto. É como eu olho a situação. Sempre é como a gente olha, cada um olha de uma maneira. Por isso que é importante sempre ter a conversa com o seu filho, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, sabe? Porque as crenças é adquirida a todo momento. Nós adultos adquirimos, mas de 0 a 7 anos é quando aquele borbulha de crenças como a realidade. Mesma coisa, seu filho sentar numa mesa, você vai na casa de uns amigos, seu filho senta na mesa, ele vai pegar alguma coisa e fala, não, isso não é pra você. Ele vai entender que aquilo, na vida dele, quando ele tiver adulto, algumas coisas não vai ser pra ele. Ele acredita aquilo como uma realidade.
Tipo, uma coisa que ele muito queria, quando ele ficou adulto, ele querendo falar, não, isso não é pra mim. Ele já rejeita aquilo porque o pai colocou essa crença naquele momento e ele acreditou como uma verdade. Tudo isso, a constelação, ela vai mostrar que é algum problema lá atrás ou você tem certeza? Você como terapeuta? Não, vai mostrar, a Ela constelação vai te mostra, mostrar tá? se o problema foi lá Foi lá atrás. atrás, ou na minha fase de adolescente, ou na minha fase de adulto. A todo Hum. momento estamos criando a nossa realidade, as nossas crenças. Que eu falo realidade são crenças, né? Sim, Aquilo que sim. a gente acredita como uma E verdade. existe alguma contraindicação Não, que eu sei não, mas constelação? geralmente as pessoas falam, né? Sempre tem os prós e os contras, né? Em tudo na nossa vida. Quando eu não tenho conhecimento, eu rejeito, né? Então, tipo Uhum. assim, você faz constelação, aí eu sou um amigo que não faz constelação, não acredito. Aquilo que eu não conheço, eu vou rejeitar, porque eu não tive a experiência, e eu falo, não vai não, isso não dá certo. Mas quando a pessoa vai, por exemplo, 7 anos que eu atendo constelação, e por enquanto, aqui em Colorado nunca tive uma contraindicação. Sempre a pessoa vai, não vai, indica amigos, vai indicando, vai indicando, Uhum. vai indicando. Então, aqui no meu sistema ainda não aconteceu isso. A constelação, ela pode ser prejudicial a alguma coisa ou não? Que eu sei, não. Nunca Uhum. aconteceu de ser Prejudicial. prejudicial, ou ela fez constelação e ficou pior. Todos os atendimentos que eu fiz até hoje as pessoas ficaram melhores. Tem algumas pessoas que não voltam mais porque ela não quer olhar a realidade, Uhum. porque a constelação mostra a realidade para ela. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a mulher vai lá, com o marido não tá estando presente, não sei quem, não sei o quê, e ela olha na constelação, descobriu o que ele trai na constelação, porque mostra para ela, não é a constelação que mostra, o inconsciente dela já sabia, só que ela não queria enxergar. Nossa. E aí ela precisa tomar uma atitude, vai perdoar ou vai separar, né? Mas ela que tem que tomar, o terapeuta só está aqui para olhar. Ela que precisa tomar a realidade dela. E aí ela não toma nenhuma atitude e ela fica com vergonha de voltar nas terapias daí. Ah, Entendeu? Mas é uma coisa é uma dela. coisa dela, pessoal É de cada pessoal um. de cada um. Entendi. Entendeu? Caramba. É muito interessante esse negócio da constelação, cara. É. Eu acredito que você deve receber algumas críticas sobre isso, não recebe, não? Não, por enquanto não. Não. Aqui em Colorado não recebi. E eu atendo em Maringá também, não Uhum. recebi. No meu sistema, graças a Deus, não tem, Não, tá? que Não bom. tem. Eu sou bem, bem querido, né, nesse Que bom. sistema, porque eu deixo a pessoa à vontade, Uhum. entendeu? Isso é bom, porque eu perguntei por Sim. quê. A psicologia, ela tem as suas críticas. Eu não vou na psicóloga porque eu não tô doida. Eu não vou no psiquiatra porque eu não tô doido. Eu não preciso tomar remédio. Eu imaginei que a constelação também poderia ter algum preconceito assim. Preconceito tem, né? Mas o preconceito que geralmente as pessoas vê, né? Você falando agora, eu lembrei. Fala que é espiritismo, alguma coisa assim. Não tem nada a ver. A gente viu que a bonequinha, nenhum espírito entrou no bonequinha, começou a andar, ou entrou na gente e começou a andar. Às vezes eles semelham a isso, entendeu? Se o bonequinho começar a levantar aqui, eu saio correndo aqui, rapaz, você é doido. Porque aqui, nós recebemos psiquiatras, psicólogos, né? Eu faço Legal. tratamento com psicóloga, a Natália também, e a gente vê muito isso de preconceito. Sim, Por que que eu pergunto isso? Porque eu tinha preconceito com psicólogo e psiquiatra. sim. Tanto é que hoje, o meu psiquiatra, eu brinco com ele, eu já chego na sala dele, tipo, imitando meio doido, né? Tudo bom, doutor? Brincando, né? Sim. E a psicóloga também, a gente comenta aqui, o doutor Hugo é amigo nosso aqui do estúdio. E eu sempre pergunto por que eu tinha esse preconceito, Sim. né? Mas você tinha provavelmente porque você não conhecia. Porque eu não conhecia. É igual eu te falei. Porque, na verdade, eu nunca tinha precisado Sim. de ir num psiquiatra. Então, eu tinha esse preconceito mesmo, porque eu, até então não precisava de fazer um tratamento psicológico, psiquiatra. Ah, você é doido? Um pouco. Acho que de doido, Todo mundo tem, né? médico e louco, todo mundo é um pouco, né? Sim. Mas é por conta da ansiedade. Muitas vezes as pessoas não vão atrás de tratamento, não vão atrás de querer resolver o problema. Isso. Você falou uma coisa que me acendeu uma chave aqui. Você disse que algumas pessoas tendem a querer ficar doente para receber Carinho. uma atenção Carinho, amor. diferenciada, né? Sim. Isso pode ser prejudicial na hora de você fazer a constelação ou não? Não. Quando ela traz pra consciência isso, Quando ela fala assim, eu não tô bem, sim. mas assim, pelo menos eu gosto de me sentir assim. Eu prefiro ficar doente do que ficar
do que ficar bem. Uhum. Isso pode atrapalhar Não, a terapia? não, porque daí o que nós vamos fazer? Falar pra ela que se ela estiver saudável, ela pode ter o amor também. Que ela não precisa estar doente pra ter o amor da sua família. Então mudar a consciência dela, entendeu? Ela não precisa ficar doente pra ter amor. Às vezes a gente acredita aquilo como uma verdade. E aí, se ela estiver saudável, igual eu dei aquele exemplo, não vai estar ninguém perto, né? Um exemplo disso. Mas ela pode transformar como ela olha esse ninguém perto. Entende? Como ela olha essas pessoas, que tipo de amor que ela quer receber realmente. Se ressignificar esse tipo de amor. Entendeu? Que ela não precisa, por exemplo, ter uma doença para receber o amor do marido. Ela pode conversar com ele e falar assim, ó, eu estou saudável e eu gostaria que você desse mais atenção para mim, me amasse mais, fizesse uma janta, me chamasse para dançar, entendeu? Algo assim. Ela tem que fazer esse movimento, porque às vezes ela não faz nenhum movimento, só faz o movimento da doença para chamar a atenção do Pra chamar a esposo. atenção. Isso. A consciência dela não sabe que ela tá fazendo isso. Não, é inconsciente. Geralmente, por sã consciência, ninguém vai fazer isso, né? Ficar doente pra... É inconsciente. Tudo isso que eu tô te dizendo é inconsciente. Porque 90% das nossas ações são inconscientes. 10% é o consciente que manda. É? 90% do lado do nosso subconsciente é o que tá mandando na nossa vida hoje em dia. Caramba, cara. E quando você consegue entender isso e pegar essas crenças lá no inconsciente e modificar a minha realidade, você consegue expandir, olhar, ver. Nossa, e o ambiente onde você está faz com que você expanda a sua consciência. Então, igual você deu aquele exemplo. Nossa, tem pessoa que tem medo de sair do emprego, porque ele acredita que se ele sair daquele emprego, ele vai passar fome, ele não vai conseguir outro emprego. E geralmente as pessoas têm isso, né? Porque nós pegamos os nossos pais, os nossos avós. Ó, o emprego que você tá, você mantém, porque tá difícil encontrar. Então a gente acredita aquilo como uma verdade, e não é verdade isso. Tem muitos empregos, tem muito dinheiro, o universo é abundante, e às vezes a gente só fica naquela que está dando segurança naquele momento ali, entendeu? A constelação, você falou em abundância, já me... Tá. A constelação, ela consegue, ela tem... Perdão, deixa eu refazer a pergunta aqui, Tá. para não ficar feio. A constelação, ela tem alguma coisa em relação àquela famosa lei da atração ou não? Não, eu falo que não. Por quê? Porque a lei da atração é você pensar positivo, e é verdade, tá? Se você fizer isso, Você se acredita conecta com nisso? essa vibração, acredita. É vibração que eu falo. A lei da atração é vibração. Então, se eu vou no caderno e escrevo lá todo dia, eu vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico, e mentalizar isso, mas não ter ação, não vai adiantar. Eu posso escrever lá, eu vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico, pensar nisso, mas ter os movimentos no mundo, porque nós estamos no mundo, na terceira dimensão que eu digo aqui, o mundo de matéria. Eu preciso ter ação e movimento, a lei da reação e ação. Se eu não fizer isso, nada vai adiantar, não vai cair do céu isso. Isso eu não acredito. Eu acredito que se você fizer a lei da atração, escrever no caderno, mentalizar, mas ter ação, você consegue. Então, 40% ação, vamos colocar isso. Porque se você não tiver ação, não anda, o seu mundo não anda. Você fica acomodado. Sempre eu digo assim, você fica naquele furor ali, de bosta, mas tá quentinho. Eu prefiro porque tá quentinho aqui, mas tá fedendo, mas tá quentinho, então tá bom. A hora que você sai daquilo, você vê que é um mar de opções. Entendeu? Mas por segurança, eu prefiro ficar naquele furor. Ele tá quente, tá bom. Tá quentinho, tá confortável. Mas tá fedido. Então, vamos sair desse lugar de acomodação, né? Legal. Então, a constelação, ela não tem nada a ver com a lei da atração. Não, Por exemplo, não tem. Você citou o exemplo da mulher que foi traída pelo marido, o inconsciente dela vai trazer, aí ela tem a decisão. Isso, traz pro consciente, Né? O consciente é a ação do movimento. Aí que ela pode usar a decisão dela, aí que ela vai decidir se ela vai continuar com o marido ou não. ou se ela vai separar. Isso, né? isso mesmo. A constelação, ela não vai mostrar nada para ela. Quem vai mostrar é tudo consciente. É o consciente. Tudo a forma dela pensar. Isso. Então, realmente, não tem nada a ver com lei de atração. Não. Eu atraí esse tipo de situação para minha vida. Como você falou, existe isso. Sim. Mas a constelação não tem nada a ver. Não tem nada a ver com lei da atração. Mas, por exemplo, eu fui traído. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Bem legal, isso eu gosto. Geralmente relacionamento é o que mais aparece na constelação, Sério? tá? É. Eu achava que era mais familiar, cara. Depressão, essas paradas. Não, é mais de relacionamento, tipo marido e mulher, sabe? É familiar, né? Ou namorado. Tá. Geralmente, 90% dos casos de traição
é quando um dos dois está fazendo muito para o outro. O marido está fazendo muito para a mulher, ou a mulher está fazendo muito para o marido. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, o marido vai lá e pagou cirurgia plástica para a mulher, colocou peito nela, colocou bunda nela, fez um monte de coisa, e ela não faz nada para ele, no sentido assim de dar carinho, de dar amor, não precisa ser na mesma semelhança, não precisa ser dinheiro para ele, não, entendeu? Não é Então fez tudo isso, colocou peito, bunda, colocou tudo nela e ela não dá carinho, não tá presente. O que acontece? O inconsciente dela se sente superior ao dele. Então ela vai procurar fora alguém para equilibrar isso. Por quê? Porque ele deu demais para ela. Da troca, do equilíbrio. Essa é uma das leis da constelação. Quando um dá demais, o outro vai procurar fora alguém para trazer para dentro dessa relação. Por quê? Porque ela está se sentindo maior que ele. E a traição vai baixar a vibração dele. Quando ele descobre isso, da traição, ele abaixa. E automaticamente os dois inconscientes ficam do mesmo tamanho. Então, o que é interessante fazer nessa situação? Eu faço um pouco para você, você faz um pouco para mim. E a gente equilibra. Como que eu sei essa linha? É uma linha invisível que a gente não consegue enxergar, mas consegue perceber. Por exemplo, eu limpo dentro de casa, a mulher, né? Vou dar outro exemplo. A mulher limpa dentro de casa, cuida dos filhos, e o marido não ajuda em nada, né? Daí eu começo a cobrar ele, falo assim, ó, tá acontecendo isso, tô fazendo demais, eu sinto que eu tô fazendo demais. A mulher sabe, o homem sabe quando tá dando demais. Aí o marido fala, não, tá, eu vou te ajudar agora a lavar a louça. Ah, tá, agora eu vou começar a lavar a parte da frente da casa, sabe? Equilibrando isso. Aí equilibra. Quando equilibra os serviços de casa e equilibra os sentimentos, ninguém vai procurar fora. E como eu resolvi isso? Através da conversa, gente. O relacionamento sempre é através da conversa. Não tem a ilusão de falar, mas se eu falar pra ele, ele não vai gostar de mim. Ah, mas se eu falar pra ele, ele vai achar que eu tô maior que ele. Não, sempre conversa. Através da fala, tudo se resolve. E você não vai precisar procurar ninguém fora. Por exemplo, se me sentir atraído por um homem fora, um exemplo. Conversar com o esposo, ó, eu tô me sentindo muito carente. Tem como você me dar mais amor? Entendeu? Conversar. Não ir. Vai em direção ao parceiro. O óbvio tem que ser dito, né? Tem, sempre. Até o não óbvio, tá? De repente você não tá enxergando isso nela, né? Um exemplo, mas ela pode te falar. E aí às vezes, geralmente acontece de não estar enxergando o que está acontecendo dentro. Porque você está ocupado com uma profissão, está ocupado de pagar boleto, de cuidar dos filhos, e às vezes você não está olhando essa falta que você está fazendo para sua esposa. Então é interessante ela chegar até você e falar. Porque, na verdade, quando tem a conversa, fica tudo mais fácil. O que mais falta é conversar com o parceiro. É como eu vejo as constelações quando eu chego e falo, mas você disse para ele que ele está ausente? Não disse, mas eu quero que ele perceba. O parceiro quer que o outro adivinhe as coisas que estão acontecendo. O pior problema é esse. E quando você fala para a pessoa mesmo, ó, não, eu não quero mais que você adivinhe sobre nada sobre mim, eu vou falar tudo o que está acontecendo comigo. Porque é como eu enxergo aquilo, entendeu? Aquela coisa do comodismo, né? Eu não vou conversar com ele, porque se eu conversar, é capaz dele brigar, ou ela brigar, ou vou falar isso, ela vai achar ruim, ou ele vai achar ruim. Mas daí é sementinhas que você está plantando dentro, que vai chegar um momento que vai ter tanto mato dentro desse vaso que você não vai conseguir enxergar um ou outro. Porque é nos pequenos detalhes que vai criando isso, entendeu? Nunca tenha medo de falar com o seu parceiro. Se ele brigar com você, você tem que falar, mas por que você está falando alto comigo? Por que você está brigando comigo? Eu tô falando algo que está acontecendo dentro de mim. Entendeu? É como falar. Porque às vezes se um chega bravo, outro chega bravo, e aí ninguém vai escutar ninguém e vai aumentando. Então, abaixa o tom e fala, mas por que você está gritando comigo? O que está acontecendo? Você não está bem? Você quer uma ajuda? Entendeu? É como falar com o seu parceiro. E hoje tá muito, né, WhatsApp, a gente nem conversa. Tá sentado no sofá, tá conversando no WhatsApp, ali não conversa um com o outro. Então tá faltando mais essa conversa, esse relacionamento. Para você, na constelação, o que é o mais difícil de você trabalhar? O mais difícil na constelação? Nunca pensei sobre isso. Porque geralmente a pessoa chega com o assunto, já né? chega com o problema. Na verdade, às vezes não. Às vezes ele chega e não sabe o que vai olhar, até, né? Um exemplo, chegou, tá aqui os dois bichinhos, os dois bonequinhos. Tá, que nem você falou pra mim, que representa alguma coisa. Tá, representa isso aqui, tá, mas que nem você me perguntou, o que você queria falar pro seu pai? Sim. Não, nada. Como que você
Aí, lidar com isso? daí o que que eu falo? Daí, por exemplo, eu não sei o que é. Você Uhum. chegou com um assunto, eu não sei o que é. Geralmente Um você não exemplo, sabe, não né? sei, não sei. Geralmente Mas não. você não quer abrir pra mim também o que é. Acontece isso, Aham. tá? Então daí você vai escolher um bonequinho, escolhe um bonequinho para te representar e escolhe outro bonequinho. Aí eu vou colocar esse bonequinho como um conflito interno seu, eu não sei o que é. Mas ó, por exemplo, esse conflito interno que eu ia começar fazendo uma pergunta, como ele tá mais, o bonequinho tá mais ancorado? O que tá pesando sobre os seus ombros hoje? Então, através de pergunta, você mesmo vai respondendo aquilo que você não sabia, entendeu? Então, na verdade, não, não existe uma terapia que, que tem. Ah, não. Trabalhar com empresa é difícil, ou com familiar é difícil. Não, nada Cada um tem difícil. as particularidades, Sim, né? sim. Porque vai depender de cada um, né? De cada um. Como você enxerga, sempre como o paciente enxerga aquela situação. Caramba, cara. E sempre tem saída. E às vezes a minha consciência não vê saída naquilo, mas sempre tem saída. É que eu tô dentro aquela Tá aflições, naquele aquela coisa, eu fico bololô. cego e Uhum, não tem. Mas sempre tem três soluções. Cada situação que você tem três soluções. uhum. Tem a solução sua, como você olha, como a outra pessoa olha e como uma terceira, um observador que eu falo. Se você olhasse de cima, como você olharia essa relação? Então, eu tenho, por exemplo, eu quero. Vou dar um exemplo assim da academia. Se eu quero trazer uma aula nova, eu não sei qual aula é. Um exemplo, tá? Então, eu vou colocar essa aula. Como o meu cliente olharia essa aula? E como um observador de fora que não faz essa aula vai olhar ela. Entende? E aí eu vou colocando a qualidade de cada um e o defeito. Como cada um olharia um defeito disso? Então, daí eu me preparo, né? Eu vou preparar essa aula já para as coisas que vai acontecer no futuro com ela, sendo criticada ou sendo elogiada. O sucesso está nisso. Quando você olha lá no futuro como vai ser criticada essa aula e lá no futuro como vai ser elogiada essa aula. Sempre é um planejamento que precisa ser feito. Principalmente em empresa, é mais planejamento. Uhum. Tá? E qual a relação da constelação com a religião? Independente. Muito interessante essa pergunta. A constelação começou. Quem iniciou a constelação foi um ex-padre alemão, Bert Hellinger, que, né, ele é o pai da constelação. Ele já faleceu. O que aconteceu? Ele era um padre ainda e ele ia em lugares, em civilizações bem distante da cidade. E ele chegou lá e tinha uma civilização e ele viu que não tinha doença ali. E ele ficou lá, se eu não me engano, 15 ou 21 dias e observando aquilo. E o pessoal dessa civilização falou para ele o que acontecia lá. Por exemplo, quando alguém fazia alguma coisa de errado, não era julgado, você fez alguma coisa de errado. Era colocado dentro de uma roda e toda a civilização que era ali falava assim: não, você faz isso de bom, faz isso de bom, faz isso de bom, só as qualidades daquela pessoa. E a nossa cultura não. Quando você faz alguma coisa de errada, todo mundo aponta aquilo, não fala suas qualidades, né? Então isso trouxe o pertencimento ali. E ele viu que tinha troca também, o equilíbrio. Sempre quando alguém precisava de uma ajuda, o outro vinha e ajudava e respeitava os que vieram antes, os pais, os avós, sentava, eles escutavam histórias então ele trouxe essas três leis para nós, que é a constelação. Daí foi através do estudo dele, ele foi percebendo isso em grupo, o que precisava colocar, o que precisava colocar. Então, na verdade, quem fundou a constelação familiar foi um Foi ex-padre. um ex-padre, cara. Sim. Então podemos, na minha opinião, podemos dizer que a constelação e Deus, Sim, né, que é a religião, né, tem tudo a ver, tudo. porque muita gente pensa que nem você falou aí, espiritismo, essas Sim. coisas, e algumas pessoas já me questionaram, falaram, mas isso é de Deus, essas coisas? Uhum. É, é, é psicólogo que faz, é psiquiatra, como que é, né? Uhum. Daí eu falei, não sei, É né? terapeuta, né? Eu falei, eu não sei É como que terapeuta. é, porque até quando eu fiz, né, foi um irmão da Igreja Católica que Uau. fez. Foi um irmão, né, que fez. Então ele não usou a religião Sim. naquilo, você entendeu? A salinha dele era uma sala neutra, onde ele, né, expôs os bonequinhos lá, a gente fez
a terapia a gente conversou. Bom. Então, a relação entre religião, Deus e a constelação, elas são unidas. Na verdade, Deus está a união de tudo, né? Uhum. E o que que é Deus? É o amor. Eu vejo Deus como um amor Eu ia te perguntar isso aí. incondicional. Deus é amor incondicional. Você como terapeuta, constelador, não Sim. sei se fala constelador, Constelador, isso mesmo. o que que representa Deus para você? Deus para mim é o amor. É o amor. E ele está dentro de nós. Ele está dentro de mim, dentro de você. Então, como eu te olho, eu me vejo. Entendeu? Quando a gente tem essa consciência, fica muito mais fácil. Você não é diferente de mim. Então, e eu vejo que todas as religiões também, religião é religar, né? Religar a Deus. Então, se você tem amor em tudo na sua vida, amor com os outros, amor com os animais, você tem Deus dentro de você. Mas se você não ama as pessoas, se você não ama os animais, Deus está dentro de você, mas você não está olhando para ele. É como eu vejo. Ele está em tudo, nessa água que eu bebo, no ar que eu respiro, em tudo. Que massa. É como eu vejo Deus. Que bom, cara, que bom. Vou fazer só mais uma perguntinha Tá. para a gente encerrar, para não tomar o seu tempão. Ah. Na constelação, essa terapia, constelação, ela costuma fazer algum tipo de revelação? Ou só é aquilo que você comentou, só o inconsciente que traz à tona? O consciente mostra o que a realidade, o que é o inconsciente? É o sistema daquela pessoa, o sistema daquela família, né? Ali está acontecendo, o que eu vejo? O tempo, né? Vamos falar sobre o tempo, né? Nós estamos aqui agora, mas o passado e o presente e o futuro está acontecendo tudo no mesmo momento, tá? Nós estamos aqui, hoje, dia 1º de agosto, mas daqui 50 anos já está acontecendo também, como eu vejo. Então a constelação é entre tempos, eu falo. Ela está resolvendo agora, mas está ressignificando o seu passado e ressignificando o seu futuro. Então quando você olha alguma coisa aqui, você está mudando o seu passado e está mudando o seu futuro. Consegue compreender ou é um pouco difícil? Por exemplo, você trouxe na consciência aquela constelação ali que o seu pai apareceu, que você queria olhar para a empresa, automaticamente você voltou lá no seu passado e você já foi para o seu futuro, olhando a sua empresa. É isso que eu tô querendo dizer para você. Sim. Trazer mais material assim para você conseguir enxergar. Fica complicado de entender assim. Palpar, né? Porque é muito interessante, porque nós estamos aqui agora. Sim. Já é passado. É isso mesmo, já Você passou. entendeu? Aí o futuro, como que a gente vai definir? Através das suas ações no agora, no presente, você define seu futuro. Mas se você fala assim, lá no meu futuro eu vou fazer aquilo, esquece, faça agora. Porque o futuro não existe. Existe só agora. Caramba. É pesado, né? É pesado, porque pesada, a hora né? que fala isso, você tem que trazer movimento agora, né? Você tem que pensar no tem que... agora. isso Um exemplo idiota. Sim. Eu vou, sei lá, vamos usar a empresa. Não, final do ano eu vou fazer tal coisa. Faz agora. Você não sabe se amanhã Não você vai vai dar estar tempo. aqui. Não sei se vai estar em pé, se não vai estar, se vai estar aqui, se vai estar em outro lugar. Você não vai se arrepender de fazer agora. Cara, que massa. Você nunca se arrepende, porque tudo você está aprendendo e ganhando nesse momento. Mesmo que você fale agora, faliu sua empresa agora. Você vai ter um aprendizado de como melhorar a outra empresa. Através dessa falência sua. Nada é ruim. É como eu olho. Exatamente. Eu também vejo um pouco assim, é tudo aprendizado, né? Diego, pra gente encerrar, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem. O que tocar no seu coração, deixar uma mensagem aí pra galera que tá te assistindo. Eu gostaria de falar para vocês que eu tenho um grande desafio esse ano, como constelador, como professor. E eu quero que vocês confiam nesse Colorado, que eu amo essa cidade, eu estou aqui há muito tempo. Eu tive a oportunidade de ir para fora, de trabalhar fora, né? Eu tive mentores de fora, vem para cá, vem para São Paulo, vem para Maringá, aqui é o seu lugar. Eu falei, não, é Colorado. Porque eu estou aqui desde sempre e eu acredito que nós, os colorados, tem muito mais ainda a ganhar, a viver, a sentir. Porque temos uma felicidade ainda que está dentro aqui de nós, que nós gostaríamos de colocar para fora. De ver essa cidade linda, as pessoas felizes. E uma coisa que eu fico bem chateado aqui em Colorado é que nós nem comemoramos o aniversário da cidade. Pois é. E nós já fizemos uma constelação referente a Colorado. Ela está esquecida. Tá? Então ela se sente esquecida. Por isso que a gente vê as coisas, tem muita reclamação das coisas, porque a cidade está esquecida. Você comemora o seu aniversário?
De vez em De quando. vez em quando. Aniversário da cidade é necessário para Uhum. criar aquela comunidade, Sim, aquela união. sim. Então é isso que a gente precisa olhar. Uma Colorado melhor. É como o recado que eu quero deixar para você, que nós olhamos a nossa Colorado e vamos fazer ela crescer aqui dentro mesmo. Não precisa ir para fora. Igual a maioria dos adolescentes, os filhos estão indo tudo para fora, tá ficando na cidade onde estuda. Vamos começar a olhar diferente para cá, é como eu vejo. Eu também. Parabéns Obrigado. pela mensagem aí. Sim. Diego, eu fiquei muito feliz Eu agradeço o chamado. por você ter vindo, de você ter aceito o convite. Sim, É, é um assunto muito interessante, é um assunto sim, muito bacana, que precisa ser mais explorado, tá? concordo. Que espero ter contribuído Sim. para isso, E se alguém tiver qualquer dúvida, manda lá, né? Vocês vão postar o vídeo, pode mandar a pergunta que eu vou respondendo também. A galera vai cutucar o sei lá, meu filho. Pode cutucar, estamos aqui para isso. Conhecimento é para isso, é para ser repassado, compartilhado, isso mesmo. exatamente. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo, tá? Eu que agradeço. Estava ansioso mesmo para Que bom. receber esse tipo de conteúdo, esse tipo Sim. de ensinamento, porque foi umas aulas mesmo, cara. É, Tem alguns tabus aí que muita gente tinha, né? Esses pensamentos, e você conseguiu abrir que bom. a mente e acredito que vai abrir a mente de quem está assistindo Isso também. mesmo, que assim Muito seja. obrigado. Eu que agradeço. Que eu Deus que agradeço. abençoe, que você consiga tudo que você está almejando aí. Isso aí, Deus te abençoe. Vamos fazendo presente. Vamos. Não pode Esperar lá no ficar. futuro. Não, Não, tem é que fazer hoje. agora. É hoje que eu estou aqui. É bom demais. Obrigado. Galerinha, esse foi mais um episódio do Atitude Podcast. Foi muito bacana. Tá aqui embaixo as redes sociais do Diego, tá? Tá aqui vai estar o Instagram, e lá no Instagram dele tem tudo lá, né, Tem Diego? tudo lá, Tem tudo. os links úteis lá para você entrar em contato com o Diego e já agendar a sua terapia de constelação lá. Porque é muito top, moçada. Vocês vão se sentir da mesma maneira que eu me senti diferente aqui nesse exemplo que ele fez comigo. Eu já conheço a constelação um pouco, né? Eu já fiz 2 vezes e eu sei que é muito interessante. Façam, se tiver oportunidade, façam. Vai lá, conhece o trabalho do Diego, porque é muito bom. Vocês vão se sentir muito melhor. Beleza? Agradecer nossos patrocinadores, tá? A todos eles aí, Aqualuz, Dinho Polimentos, todo mundo que está confiando no trabalho aqui do Grupo Atitude, tá? Impacto Prime, EcoPower e também a Pelos Animais, beleza? E muito obrigado a todos vocês que estão confiando aqui. Curte e compartilha esse vídeo e deixa o like aí. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu!